você imigrar ainda estando no Brasil, então hoje eu vou trazer para vocês aqui um processo de imigração que pode tornar esse sonho realidade. Antes de eu falar sobre esse processo de imigração, não se esquece de se inscrever no canal, deixar teu like e um comentário aqui embaixo. Eu sou Helenice Rivas, esse é o meu canal Canadá do Zero, onde eu ajudo vocês a irem do zero ao Canadá sem entrar numa fria. Vamos pro vídeo! Então tá, vamos começar o conteúdo, gente. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Federal Skilled Worker, que nada mais é você utilizar o seu tempo de experiência profissional do Brasil para ter pontos suficientes para você conseguir migrar ainda estando no Brasil e já chegar aqui no Canadá com o seu PR. Então hoje eu vou trazer pra vocês aqui quais são as regras, né, para você poder participar desse processo de imigração. O Federal Skilled Worker é um processo de imigração onde você vai utilizar o seu tempo de experiência profissional e ele tem que ser de pelo menos um ano dos últimos 10 anos, tá? Que estejam entre os NOCs 0, A ou B. Se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso destrinchar para vocês o que são NOCs, mas já adiantando, NOCs são as profissões qualificadas que estão em demanda no Canadá. Digamos que você é gerente de projetos no Brasil, você já tem 5 anos de experiência e você quer utilizar o seu tempo de experiência para emigrar. Você não precisa sair do seu emprego, você pode aplicar pelo processo de Federal Skilled Worker usando o NOC de gerência de projetos e você pode manter o seu perfil funcionando e receber a invitation sem necessariamente largar toda a tua vida no Brasil e só mesmo interromper o seu trabalho, vender seu apartamento e mudar tudo quando você receber a invitation to apply, que nada mais é esse convite que o Canadá te manda para emigrar e aplicar para o seu PR. Então, a primeira regra, que foi o que eu expliquei pra vocês, é esse pelo menos um ano. Lembrando que quanto mais tempo de experiência você tiver nos últimos 10 anos, maior vai ser a sua pontuação no Federal Skilled Worker. A segunda regra é relacionada à sua proficiência em inglês e ou francês, aonde nós utilizamos o CLB, que para quem está fazendo o IELTS, o CLB é a sua média geral e para quem faz o seu PIP General é a nota mínima que você tem que ter nas 4 divisões da prova, né? Que é Listening, Speaking, Reading and Writing. E todas você tem que ter pelo menos 7. Em outros processos de imigração, se você tiver menos que 7, pode ser que você consiga imigrar, mas pelo Federal Skilled Worker, que é esse processo onde você ainda está no seu país tentando imigração, eles não aceitam nenhuma nota ou nenhum CLB menor que 7. Outra regrinha muito importante para esse processo de imigração é o seu nível educacional, tá? Neste processo, obrigatoriamente você tem que ter pelo menos um diploma universitário. Esse diploma precisa ser um diploma validado, ou seja, reconhecido por uma instituição aqui no Canadá. No site do governo canadense você tem acesso em quais instituições pode fazer a validação do seu diploma e ter esse reconhecimento que o seu diploma, o seu currículo no Brasil é aceito aqui no Canadá. O quarto ponto, pessoal, é você atingir o mínimo de 67 nos 100 pontos no fator de seleção. Eu vou explicar para vocês quais são as subdivisões, tá? Dentro desses 100 pontos que pode ou não você atingir o seu 67. E você tem que ter no mínimo esse 67 para conseguir criar o seu perfil. Então, digamos que no site da imigração você fez uma simulação e a sua nota geral foi 450. Aí você pensa, eu já posso criar o meu perfil? Não necessariamente, porque o fator de seleção você tem que atingir o mínimo de 67, tá? E agora eu vou explicar pra vocês detalhe por detalhe desses 67 de 100 pontos. A primeira coisa que vai ajudar você a ter esses 67 pontos do 100 é quanto maior a sua nota de inglês, melhor vai ser essa sua pontuação. Então lembrando que para você se enquadrar, o mínimo é 7, mas para você ser selecionado, quanto maior, melhor. Então tenta sempre focar aí na nota máxima em todos os pontos das provas de inglês. O segundo, pessoal, para você somar aí esses 67 pontos é o seu nível de educação, que eu falei que tem que ser no mínimo um diploma, porém se você tem uma pós-graduação, se você tem um mestrado, você também vai melhorar muito a sua nota e você vai garantir que você vai poder participar desse processo de imigração. Para você poder aplicar, como eu disse antes, você só precisa do diploma, mas para você conseguir ser chamado, quanto maior o seu nível de educação, maior são as suas chances. O terceiro ponto, pessoal, para você conseguir aí esse 67 de 100 é pela sua experiência de trabalho. Como eu havia mencionado, para você poder aplicar é o mínimo de 1 ano. Porém, quanto mais tempo você tiver, maior são as suas chances. Isso se aplica para qualquer um dos pontos que eu vou mencionar aqui, tá? Então, se você tem 2 anos como programador ou 2 anos como
administrador, e aí depois você tem mais 3 anos como gerente, aí você só quer usar os 3 anos como gerente? Não, usa os 2 anos como administrador, mais os 3 anos como gerente, que no total você vai ter 5 anos de experiência, e isso vai ajudar a aumentar a sua nota. Então, às vezes, se você acha, não, eu só vou completar um aninho e já vou aplicar, pode ser que você fique com o seu perfil criado aí por muitos anos e nunca seja chamado. Então, o ideal mesmo é que você sempre vá melhorando o seu perfil. Então, se você tá num cargo que não te dá tantos pontos, tenta ir para uma outra empresa onde você consiga, às vezes, um cargo de gerência ou até mesmo um cargo no nível sênior, algo que ajude essa sua pontuação a aumentar e você poder ser chamado. O próximo ponto é o ponto crucial que faz muitas pessoas desistirem também do processo de imigração. Esse foi o ponto principal para me fazer vir para o Canadá o quanto antes, que é a pontuação pela idade. Gente, querendo ou não, isso faz muita diferença. Eu escolhi vir para o Canadá antes dos 30 anos porque a partir dos 30 anos, quando você turning 30 anos, você começa a perder 5 pontos no seu processo. E você, para somar esses 67 pontos aí desses fatores de seleção, se você perde 5 pontos, pode ser que você não consiga nem cadastrar o seu perfil. Então, gente, a pontuação máxima vai ser entre 18 e 29 anos. É claro que nada impede de você, com 35, 36 anos, aplicar. Então, você vai perder pontos nessa questão de idade, mas você pode estar ganhando pontos no fator de experiência. Porque, por exemplo, eu vim para o Canadá com 25 anos. Eu tinha pontos suficientes pela idade, mas pode ser que uma pessoa mais velha que eu tinha muito mais pontos pelo tempo de experiência dela num cargo de gerência. Então você tem que saber e calcular direitinho essa pontuação para você não ficar, às vezes, achando que só porque você tá mais velho você não vai conseguir participar do processo de imigração. O próximo ponto, pessoal, não é todo mundo que consegue, mas vá que você consiga aí uma oferta de emprego, uma promessa de emprego, uma empresa que vai te enviar uma carta que vai dar suporte à sua aplicação de visto, que se chama um LMAE. Isso te daria 50 pontos, mas é uma exceção, não é todo mundo que consegue isso, é algo, na verdade, até às vezes bem difícil para uma pessoa que nunca veio para o Canadá e está tentando o processo de imigração no Brasil. Eu estou falando aqui para vocês porque para vocês saberem que existe essa oportunidade, mas o ideal mesmo é que você esteja fazendo o seu processo, tentando atingir o mercado de trabalho aqui, mas não tão ligado a conseguir a oferta de emprego e tentar imigrar do Brasil. O próximo são pontos por adaptabilidade. Isso a gente não sabe ao certo o que conta a cada pontinho, mas baseado no meu processo, o que eu posso trazer para vocês é: eu estava imigrando com um cônjuge, então, que no caso é o Daniel, que todos vocês conhecem. Então, a prova de inglês dele me ajudou. Ele ter diploma me ajudou. Ele fazer uma faculdade no Canadá me ajudou. É tudo aquilo que a pontuação não vem de você, mas ao invés da pessoa que está imigrando com você te tirar pontos, ela está te dando pontos. Um exemplo é, digamos que você é casado com uma pessoa que só tem o ensino fundamental. Ela não teve oportunidade de estudar. Essa pessoa, no fundo, ela está tirando pontos de você e não acrescentando pontos no seu processo. Então, adaptabilidade nada mais é que você ganhar toda a pontuação possível do seu cônjuge ou do seu filho, alguém que está imigrando nesse processo junto com você. E por último, pessoal, é a comprovação financeira, tá? Nós estamos agora no ano de 2022, então você deveria estar comprovando para vir sozinho 14 mil dólares. Se você não sabe quanto você precisa para imigrar ou para participar nesse processo, a gente tem um videozinho aqui já no canal. Quanto você precisa comprovar financeiramente, dependendo do tamanho da sua família. E você tá preparado para aplicar pelo Federal Skilled Worker? Quais dessas regrinhas vocês já se encaixam e quais vocês ainda não se encaixam, mas dá para preparar? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Esse vídeo fica por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de compartilhar com um amigo aí que esteja pensando em migrar para o Canadá. Já deixa teu like, teu comentário aqui embaixo e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!